Olá, nesta semana o Na Real na TV vai entrevistar o cientista político pela USP, Rafael Cortez, que é analista da Tendências Consultoria. Rafael, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Rafael, nós estamos completando quase 20 dias, né? Uma semana e pouco, menos de uma semana de governo Temer, que foi recebido sob dois aspectos. Pelo aspecto econômico, pela equipe que ele montou, foi visto muito positivamente. Mas do lado político tem sido bem criticado. E não é criticado e nem elogiado apenas pelos chamados radicais dos dois lados mesmo. Muitas pessoas que eram e são a favor do impeachment estão preocupados com a formação política do governo, as dificuldades que tem. Como é que você interpreta isto? É uma questão passageira ou o lado político ainda vai dar muita dor de cabeça ao vice-presidente, presidente em exercício? Vai dar dor de cabeça. Assim, acho que o cenário político está bem longe de ser um céu de brigadeiro, por diversas razões. Eu acho que quando a gente olha o ponto de partida, né, esse movimento mais recente, né, e a percepção do mercado em relação à administração Temer, eu acho que ela, de alguma maneira, está tendo um choque de realismo por parte dos agentes, porque se imaginava que o processo eventual impeachment, né, e o afastamento da presidente Dilma já traria algo mais claro em termos de condução do cenário, seja na política econômica, seja no ambiente político. Então, acho que o que tem se mostrado agora é que esse é um processo que vai ser vagaroso por conta de uma conjuntura muito excepcional. A gente teve um bom ponto de partida em relação à formação da equipe econômica do Temer. Eu acho que ficou claro o diagnóstico que a administração pretende implementar para recuperar a economia brasileira. Ficou claro a percepção que eles tiveram de que é importante contar com uma equipe com credibilidade, ainda mais porque o PMDB não foi governo no pós-Constituição de 88, então também teria que reforçar essa imagem, e eu acho que eles foram bastante bem sucedidos. A perna política é que é uma perna um pouco mais complicada, porque envolvem N elementos de crise por conta do desdobramento da Lava Jato, reorganização do processo legislativo, portanto, é um processo ainda a ser complementado. Um exemplo das questões do Lava Jato foi o tiro que atingiu nesta segunda-feira um dos ministros mais importantes de Temer e um dos seus operadores políticos, o senador Romero Jucá, né? Já vem numa esteira, né? Recentemente teve o recuo da administração em relação ao Ministério da Cultura, que, embora não tenha diretamente a ver com condução de política econômica, é um sinal de que o processo de reestruturação da administração pública e de um novo governo não vai ser trivial. E aí agora houve mais uma vez a questão da agenda negativa atingindo o coração da equipe econômica por conta do Ministério do Planejamento. Ou seja, o Temer ele tem uma tarefa muito complicada, porque você precisa restaurar a política econômica em meio a um quadro de crise política, né? E essa solução não vai ser uma solução de curto prazo, ela precisa ser construída, por isso que vai durar ainda um tempo essa instabilidade. Agora, Rafael, o vice-presidente do exercício da presidência, ou o presidente, né, Michel Temer, quando montou o ministério, ele optou por recheá-lo de políticos, com o objetivo, claro, de formar uma base de sustentação no Congresso Nacional, de forma a aprovar as medidas que ele acha necessárias para corrigir a situação econômica do país, inclusive fazendo concessões até ao presidente afastado da Câmara e multiprocessado Eduardo Cunha. Você acha que ele pagou para ver? E pagou um preço, às vezes, caro, como aceitar a André Moura como líder do governo, né? Agora, você acha que ele pagou e vai receber? Ou ele corre o risco de ser engolfado por esses grupos? Eu acho que, do ponto de vista da agenda econômica, a gente certamente vai ter uma decepção ao que se esperava, que é o necessário para trazer de volta uma agenda de crescimento. Pegue, por exemplo, esse exemplo que foi ótimo em relação aos desafios do Temer, né? Uma parte do que o cientista político chama de normalizar o processo decisório significa, na prática, contar
com o apoio do presidente da Câmara e do Senado, ou seja, quem tem o poder de agenda no Congresso, está cooperando com a agenda do governo. E o segundo ponto é que o poder político dentro dessas casas fique concentrado nas mãos dos líderes partidários, porque são eles que têm a responsabilidade de organizar o processo, né? É uma figura muito comum no debate político brasileiro a imagem do baixo clero, né? Que são deputados que não têm expertise, não têm relevância dessa perspectiva. Não tem liderança. Não tem liderança e, portanto, qual que é o grande desafio? É você trazer o poder para essas figuras mais peso pesado, para que a agenda do Temer, que é uma agenda fundamentalmente econômica, ganhe espaço nas discussões legislativas. Por enquanto, o seu exemplo é bom, que mostra que tem algum outro jogo ainda atrapalhando esse processo, que é a sucessão, no caso da Câmara, do presidente Eduardo Cunha, com toda a transição decorrente do seu afastamento. Então, ele ainda vai pagar um preço e não tá construída a base política para a agenda econômica. Uma coisa que ficou clara é que isso foi uma certa decepção, mesmo para quem apoiou o impeachment. Porque era um processo assim, o impeachment ele veio no bojo de uma crise política, uma crise econômica e uma crise, vamos chamar aqui na falta de melhor termo, de uma crise moral. Solucionar essas três peças, né, não vai acontecer no curto prazo. E mais ainda, às vezes para você solucionar uma delas, no caso a agenda econômica, você precisa fazer concessões em relação às outras agendas, para você, no limite, precisa do apoio para aprovar as reformas, né? Sem o voto de 3/5 dos deputados e dos senadores, não tem, por exemplo, aprovação de emenda constitucional. A sociedade tinha uma expectativa muito grande em relação ao Temer. Aos poucos vai entrando no choque e vai vendo que o mundo político é um mundo bastante complicado. Agora, muita gente se surpreendeu, principalmente parece que o governo, com a persistência, mesmo que ainda incipiente, de alguns movimentos de rua, claramente pedindo o afastamento do Temer. Perfeito. Ou seja, não aceitando o Temer. Tem um mantra aí na praça que se chama Fora Temer, que foi gritado nos dias das festas de São Paulo lá, perfeito. Não é isso? Da virada, né? E inclusive com até início de barricadas perto da casa dele em São Paulo. Perfeito. É uma surpresa? Isso tende a crescer ou vai, digamos assim, vai cansar? É realmente apenas um grupo que já protestava muito? Eu acho que esse é o ponto. Assim, é um grupo que já vinha se mobilizando, né, quando a discussão do impeachment ganhou corpo, né? A gente às vezes tende a exagerar esse apoio que o impeachment teve, né, na sociedade. É um apoio relevante? Evidente, é um apoio relevante, mas não é um apoio como foi no Collor, em que não havia, digamos assim, forças políticas e sociais em defesa da administração Collor. É um quadro diferente. Collor ficou isoladíssimo. Ele ficou isolado, esse processo não ocorreu. Aqui não, nós estamos falando, grosso modo, de cerca de um terço do eleitorado que é contrário ao processo do impeachment e não vai legitimar a administração Temer. Do ponto de vista numérico, não é um grande empecilho. Por exemplo, se eventualmente o PT, PCdoB, quiserem vetar legislação que a administração Temer vai colocar no Congresso, eles não têm esse poder. Esse poder de fogo eles não têm. Agora, eles têm o poder de fazer barulho. O que dá a tarefa para o Temer, na verdade, é ter a habilidade política, a engenharia política para conseguir mostrar à sociedade o seu ponto de partida, por exemplo, na questão fiscal, e a partir desse diagnóstico fazer o convencimento de que é necessário tomar essas medidas. Aí é que entra a engenharia política. No fim de semana, você já comentou aí, mas vou repetir, o vice-presidente Temer, né, presidente no exercício, ele cedeu às pressões dos artistas e intelectuais e assemelhados e voltou atrás da decisão de unir... Do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura, de unir o Ministério da Cultura... Com a educação. Com a educação. A pressão foi forte, um grupo muito bem vocalizado, que tem espaço na mídia, perfeito. Que tem discurso, que se mobilizou, fazendo inclusive shows para criticar o fechamento do Ministério, ocupando vários prédios públicos. Temer cedeu. Isso não pode
passar a impressão de que ele não tem força para segurar as pressões maiores? Pode. E ser pressionado por outros grupos Pode. que também estão insatisfeitos? Eu acho que se você tocou na ferida, né? Você tocou num ponto que é de relevância importante. Olhando o conteúdo, não é um conteúdo, por exemplo, que tenha associado alguma associação tão direta e clara como, por exemplo, a agenda de política econômica. Mas, do ponto de vista político, mostra que uma administração, especialmente nessa fase de transição, ou seja, entre o afastamento da Dilma e a votação do conteúdo, né, do mérito do impeachment, que vai ser realizado ainda pelo Senado, nesse período de interinidade, né, é um período em que a sensibilidade do governo de transição é maior, ele é mais sensível. Mostra ainda que a dificuldade, o fato de não ter sido eleito é uma diretamente, né, a figura do Temer na cabeça da chapa, sempre pode dar um espaço para esse tipo de pressão. Eu imagino que agora a habilidade do Temer é conseguir definir qual a prioridade que ele quer construir para o curto prazo, né, que sinal ele quer dar e mobilizar apoio político para enfrentar essa tormenta que não vai ser pequena. Na manhã da decisão do Senado de aceitar, né, o processo de impeachment, ficou muito evidente, ou praticamente evidente para a própria sociedade, e o próprio abatimento dos petistas indicava que eles, ou as pessoas que eram contra o impeachment, que defendem a permanência da presidente Dilma, já davam como certo o afastamento definitivo dela. Você acha que esses movimentos e essas idas e vindas do Temer, as dificuldades econômicas que ele vai enfrentar, reabriram ou reabrem as esperanças de que o impeachment pode ser recusado lá na frente? Certamente. Assim, vamos olhar no número frio, né? O impeachment passou com uma margem muito pequena em relação aos 54 necessários. 57, né? 3 votos apenas. Então, você tem ali um processo relativamente apertado, né? Essa agenda negativa e, eventualmente, esses sinais de que o Temer não vai ser tão efetivo pode reanimar, especialmente, o lado de apoio à Dilma. A questão, me parece, é saber se existe algum mecanismo em que esses votos necessários, são poucos, né? Mas, sobretudo do não-petismo. O desafio, na verdade, é convencer o não-petismo, né, a não-oposição tradicional, para fazer a reversão. É um custo muito difícil, né, porque o processo é longo, uma nova administração já está sendo montada, você está fazendo uma troca, digamos, da elite governante, seja a política, seja a burocrática, e especialmente, né, de que você ainda tem uma presidente fraca, né, ainda tem uma imagem do mundo Dilma, né, sobre a administração Dilma, que era uma imagem que não trazia algo positivo. Então, acho que mesmo com toda essa pressão, a priori, o Temer tem condição de evitar que o processo não represente, essa crise de curto prazo, não represente uma retomada da administração Dilma. Mas o debate vai permanecer e a polarização vai continuar. Agora, Rafael, nessa situação toda que nós vivemos, parece evidente também que o modo ou as nossas regras de impeachment criam impasses perigosíssimos. Porque o prazo de interinidade é elevado. Então você vive um processo hoje que, na prática, digamos, você tem 2 presidentes. Você tem uma afastada, mas com direitos e exercendo a atividade política muito abertamente, muito claramente. Perfeito. E o presidente interino também exercendo a atividade e montando uma equipe, um ministério, fazendo possivelmente mudanças políticas irreversíveis. Como explicar isso e se houver uma reversão? Quer dizer, você demite todo mundo, volta todo mundo, desfaz as políticas. Isso parece, pelas informações que se tem, que está criando uma certa insegurança no investidor externo, né? E também até criando atribulações para os países que apoiam, Claro.
com os quais o Brasil tem relação que não sabem com quem se relacionar. Essa legislação do impeachment, de fato, ela é muito complicada, né? Esse ponto que você tocou é bastante relevante, porque ela permite a convivência na prática de duas pontas, né? Duas cabeças da chefia do executivo, né? Então, imagine um agente econômico, especialmente de fora, né? E isso não é um detalhe, né? Porque a gente precisa desse capital, dessa poupança externa para poder financiar a retomada da economia. Agora, você imagina o agente olhando de fora, que não tem o devido conhecimento do processo político legal do impeachment, olhando isso e não tendo a percepção de qual rumo de fato vai seguir. Especialmente porque foi realmente uma combinação muito peculiar no nosso momento. Nós não estamos tratando só do impeachment, nós estamos tratando do impeachment, de uma crise econômica, de uma investigação cujos desdobramentos são crescentes, que eu me refiro à Lava Jato. Então, o nível de informação que esse agente tem que mobilizar para entender quais são as regras do jogo do seu negócio e quem de fato comanda o governo brasileiro não é pequeno. Daí não é por um acaso que os índices de confiança na economia brasileira vêm há algum tempo despencando, né? E esse é o desafio da nossa elite política. E aí que o mercado financeiro, que é o mais nervoso de todos, reflete isso com altos e baixos. Porque o mercado financeiro ele funciona, né, a partir de informação de alta frequência, né? Então está todo mundo a todo momento operando, enfim, e analisando a precificação de ativos com base em eventos que a gente não conhece, que tem explodido e entrando, influenciando na agenda, ao mesmo tempo olhando essas questões mais de médio e longo prazo. Não é por um acaso que a instabilidade tem sido quase que um parceiro, né, assim, do nosso processo econômico a partir dessa crise. Agora, Rafael, uma questão prática, por exemplo, só para a gente sentir o ambiente. Você vê a possibilidade, tal discurso deste governo, de ser aprovada, por exemplo, a reforma da Previdência, ou seja, você mexer em coisas mais estruturais? É possível, muito difícil, não é um processo fácil, acho que vai depender muito da ambição, do conteúdo dessa proposta, né? Até que ponto eles querem de fato reestruturar esse sistema, mas acho que é possível. Está construído esse apoio à reforma da Previdência? Ainda não, né? Seja no debate com a sociedade, seja na costura na Câmara e no Senado. Isso ainda não está construído. Em primeiro lugar, porque o governo ainda não determinou qual vai ser o ponto de partida, qual é a proposta mestre que ele vai submeter ao Congresso. E, em segundo lugar, porque o debate sobre a reforma da Previdência, em condições normais de temperatura e pressão, ele já é difícil. Você imagina um debate ocorrendo neste momento. Então, as variáveis são muito mais complexas. Acho que o primeiro passo foi dado, que é no sentido de construir um bom diagnóstico, a formação de uma equipe ministerial com passagens na Câmara e no Senado, nesse sentido pode ajudar, mas o gatilho para a realização desse quadro de reforma da Previdência ainda não está dado, isso precisa ser construído. Alguns analistas, não sei se você se coloca entre eles, e muitos políticos acham que nós estamos chegando a um impasse tal, né, e correndo tais riscos, que está aberto o caminho para algum tipo de reforma política, mesmo que não seja em profundidade. Você crê nessa possibilidade? Eu na verdade, eu me coloco entre os mais céticos no sentido da possibilidade da reforma política e mais do que isso, né, da relevância dessa discussão institucional no primeiro momento. Eu acho que um governo que chega sob pós-impeachment, que chega marcado por toda a dificuldade decorrente da Lava Jato, ele precisa escolher preferências, ele precisa elencar agendas que ele julga que vai ter um impacto especialmente na questão econômica, que esse é o desejo e essa é a necessidade. O Brasil está pela primeira vez na história, são 2 anos de recessão e forte recessão. Nós estamos retomando crises desde a década de 30. Nós não estamos trabalhando com um cenário normal de um ciclo econômico
mais perverso. Nós estamos falando com a possibilidade de termos um custo econômico muito grande. Então precisa de uma engenharia nesse momento para identificar o que é central para essa retomada. A reforma política é importante? Ela é importante. Ela é a peça fundamental para a aprovação das medidas para a gente reverter e traçar uma curva positiva para a economia? Nesse caso, não me parece. Acho que é mais fundamental a recuperação da confiança do agente econômico. Agora, está evidente, né, nisso tudo que o sistema partidário brasileiro está falido, né, está totalmente destroçado. Você vê os principais partidos vivendo sérias crises de identidade, para sermos assim generosos. Vamos usar um eufemismo, né? O PT, o próprio PSDB, né, e os outros, então, muito mais, que esses dois foram praticamente os partidos que ditaram a política brasileira nos últimos 20 anos. Perfeito. Não é isso? É isso. E esses dois nessa estado e os outros. Então, como conduzir a políticas num sistema partidário tão instável, né? Tão instável. Eu acho que é uma tarefa, não é trivial. Eu acho que é importante, aproveitando a sua pergunta, e para a gente mostrar por que é importante ter partidos que a gente diz que organizam o processo legislativo, né? Por que faz diferença se você tem duas referências, duas imagens, por exemplo, como a gente tinha até um tempo de PT e PSDB, associado a grandes agendas? Isso é importante porque ele dá um senso de responsabilidade para que esses partidos e os líderes dessas legendas atuem no Congresso. Ele dá algum norte para que o custo, vou usar um português informal nesse momento, o custo para fazer bobagem, ele tem que ser grande, porque você tem que ter uma reputação a zelar. O que está acontecendo agora? PT e PSDB estão passando, cada um por seu motivo, por um processo de crise, de reconstrução dessa identidade. Isso significa que o processo legislativo está aberto a agendas que não são necessariamente agendas que a sociedade quer ver implementada. Não só na economia, mas em todos os outros campos. Olha o caso do Eduardo Cunha, por exemplo, né? Quem acompanhou o debate na Câmara, o debate político na Câmara a partir de 2015, foi fundamentalmente uma discussão de qual era o destino do Eduardo Cunha, né? Exatamente. Esse tipo de agenda não é uma agenda necessária e positiva para o desenvolvimento. Por que nós chegamos a esse ponto? Porque as nossas referências, né, a construção desse processo legislativo, elas estão perdidas. Então, o Temer assume e ele está olhando esse mundo. Então, ele quer reconstruir a economia, mas está olhando esse mundo caótico. Ele certamente não vai sair ileso desse processo. O quanto ele vai avançar vai depender do quanto ele tiver sucesso nesse início de transição. É claro que nós temos como a eleição municipal, por mais que você veja ela de um ângulo nacional, e ela tem influência nacional para as posteriores eleições de 2 anos seguintes, que é a sucessão presidencial, a formação do novo legislativo, elas têm um forte apelo local. O eleitor olha muito o tema local, mas desta vez ela será invadida por todas essas questões que estão no debate. Impeachment, possivelmente volta ou não da Dilma, uma crise econômica sem precedentes, não é isso? A Operação Lava Jato ameaçando varrer ninguém sabe quem e como. Como é que você vê a eleição, uma eleição dessas, que tem o foco local, tão contaminada pelos aspectos nacionais? Há o risco da sociedade se desinteressar? Eu acho que esse risco não. Eu acho que, na verdade, a tendência é o maior interesse, né? O desafio vai ser como vai ser canalizado o interesse. Dito de outro modo, o que vai se traduzir, como é que essa percepção de falta de representatividade associada a essa crise econômica, como é que isso vai ser traduzido nas preferências do eleitorado, né? O eleitor, sob condições normais, nas eleições locais, ele tende a olhar a questão local. Ele tem, de fato, olhar se ele dá ou não apoio ao prefeito, se a administração foi boa ou não, e menos a esses debates nacionalizados. Acho que 2016 vai ser diferente. Vai ser diferente porque a classe política ela está de olho nessa eleição.
Pela eleição municipal, nós vamos descobrir o tamanho da crise do PT, do ponto de vista eleitoral. Nós vamos descobrir em que medida PSDB e PMDB são tão associados. Nós vamos descobrir se traz benefício para partido político apoiar o Temer, né? Se trouxe benefício para os partidos políticos que apoiaram o impeachment, se isso já vai ser referendado na rua, ou se essa falta de representação, né? Se essa percepção de não representação, se isso vai gerar uma dispersão das forças políticas, e nós vamos chegar num quadro em 2018 que a gente não sabe sequer quem vai ser o candidato, quem é favorito, e aí complicando ainda mais o cenário. Nesse sentido, eu te passo uma pergunta que, sempre que eu converso com alguém de política, você deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, o seguinte, dizem o seguinte: será que os políticos não perceberam, numa situação dessa, o perigo que eles mesmos correm? Ou seja, primeiro, de serem varridos eleitoralmente, de uma total desmoralização, não sei se mais do que está, né? Tirando as exceções. Como é que você vê isso? Não perceberam ainda que nós estamos no limiar de uma situação muito dramática? Eu acho até que perceberam, mas o problema é como é que eles dão uma resposta, porque você tem dois tipos de resposta, né? Você tem uma resposta da classe política unida, né? Medidas do tipo, olha, vamos parar de brigar agora e vamos aprovar uma série de medidas que a sociedade tem demandando. Então eles congelam a briga partidária por um momento e tentam dar um sinal mais efetivo. E tem a resposta político-partidária, que é a mensagem que eles vão dar, como é que eles vão tratar a oposição. O que aconteceu que é muito nocivo do ponto de vista dessa ótica que você trouxe agora na pergunta, né? Que é de ter uma percepção de responsabilidade em relação aos interesses do eleitorado. Aconteceu, me parece, um fenômeno de que houve um desgaste da polarização PT e PSDB. Esse desgaste da polarização encurtou o horizonte de análise dos partidos políticos. Então ninguém mais quer saber ou fazer um jogo político pensando no longo prazo, pensando na próxima eleição. Eles estão pensando no amanhã. Pega o caso do PSDB, por exemplo. Olha que peculiar. O partido trabalhou pelo impeachment, né? Deu apoio integral ao impeachment na Câmara. Curiosamente, ele pode estar, por meio dessa miopia, num certo sentido, trazer o PMDB e fazer do PMDB o seu rival em 2018. O PSDB trouxe um rival para a arena política. Isso porque, por alguma razão, ele não conseguiu enxergar mais 2018. Ele está muito voltado para o curto prazo. Acho que essa é uma das razões que a classe política não conseguiu até agora dar uma resposta efetiva a esse processo de crise econômica que a gente tem vivido. Ou seja, luta pela sobrevivência imediata, individual, muitas vezes. Isso, e muitas vezes individual. Olha o debate que aconteceu do impeachment entre Aécio, Serra, Alckmin, por exemplo, dentro do PSDB. Olha dentro do PT como é que era a reação, se vai trazer o Lula, se não traz o Lula, qual que vai ser a reação do partido, se aceita o impeachment, se não aceita o impeachment, qual que vai ser a mensagem. Uma parte do PT fazia oposição à reforma da Previdência, enquanto o próprio governo petista fazia um sinal em direção à reforma da Previdência. Ou seja, se perderam as referências, se perderam como fazer o jogo político, e aí a agenda parou. Tá certo, Rafael, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real volta na próxima semana, agora às segundas-feiras, sempre às 14h.